salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Embora eu seja de uma família tremendamente politizada, mas eu nunca não me coloquei nessa política partidária, mas eu acho que precisamos de primar uma educação política, ensinar o nosso povo, dar ao nosso povo uma consciência política, um posicionamento político, também saber ensinar para o povo qual é a função de um político, o que é ser um vereador, um deputado, ser um prefeito, mas nós estamos fragmentados em tudo isso. Somos extremados, né? E a virtude sempre está numa posição equilibrada. O microfone, Newton, seu microfone desligou. Newton, liga o microfone. Peraí. A posição bíblica Agora sim. é aqueles que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia. Quem ungiu Davi como rei foi o Samuel, mandado por Deus. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Romanos 13:1 diz que as autoridades foram ordenadas por Deus. Tito 3:1 diz que sujeitai-vos às autoridades. 1 Timóteo 2:2 diz que nós temos que orar pelas autoridades. Agora, nós temos alguns extremos. Eu gosto muito de lembrar de Martin Luther King, quando ele disse que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, meus irmãos, alguém já disse que o silêncio não é a negação da palavra, nem a palavra a negação do silêncio. Há silêncios eloquentes quanto palavras vãs. Então, meus irmãos, nós precisamos de ter uma atitude, temos que participar, porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, não tem a ver com a nossa salvação, mas se bem que alguns aspectos, em alguns países, tem até que ver a salvação com a política, porque em alguns lugares não se pode pregar o evangelho. E por que não pode pregar o evangelho? Porque a política não foi bem direcionada, não deu direito ao povo de escolher os seus governantes. E se deu, eles escolheram pessoas que não creem em Deus, ateus, que hoje estão governando o mundo. Então, nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certo. Pastor Newton, aproveitando aqui a palavra, por que o senhor acha que existe tanta resistência no nosso meio com relação ao tema? Por causa de não sermos educados nesse propósito. A gente só se fala em política na época da eleição. E depois a gente esquece do assunto. Nós temos que ser um povo politizado, sempre bem orientado, e que os candidatos saiam do nosso meio e não venham de lá para cá, mas possam ir daqui para lá para que haja união e propósito nessas candidaturas. Certo. Ok. Então, aí a pergunta é, o senhor acha correto um cristão ser candidato? Para mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Ele pode ser cristão e pode ser vereador, pode ser cristão e pode ser presidente dos Estados Unidos. Então, para mim, é cada um exercer a função que Deus determinou para ele. Eu creio que há vocações políticas. Ok. Então, vou começar ouvindo agora os irmãos. Vou seguir aqui a ordem da tela, né? Não vou seguir a ordem de entrada. Mas, Horácio, o cristão e a política. Agora dê a sua opinião sobre esse tema. É um tema que casa, relevante, tem a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver? Você é a favor, contra? Qual a sua opinião, Horácio? Pastor Horácio. Liga esse microfone, por favor. A relevância ela é significativa nesse momento. Não nesse momento, como já disse o pastor Newton, ela já vem de longos momentos passados que nós não levamos tanto em consideração o aprender a ser político, ser um cristão ativo na política que cabe ao nosso estado, ao nosso município, ao nosso país.
por essa falta de aprendizado, nós temos hoje uma rigidez no que tange à participação, no que tange a estarmos inseridos de forma coerente, ativa e inteligente. Então, eu sou plenamente favorável que aquele que é ou aquela que é vocacionado para essas atividades participem, sim, e que nós possamos, de alguma forma coesa, ser motivados a agir favoravelmente àqueles que são vocacionados. Nós temos realmente ainda uma dificuldade muito grande, porque culturalmente nós fomos rechaçando a participação, nós fomos tendo aquelas falas já estabelecidas que a política está associada à corrupção, ao afastamento do próprio Deus. Nós fomos alimentados ao longo da história com essa cultura, e isso prejudicou a nossa concepção de lidar diretamente com esse assunto. No que tange a minha pessoa, eu sou plenamente favorável que o cristão, que é realmente chamado, vocacionado para esse tipo de atividade, se apresente, porque precisa. Mas o fato de ser apenas vocacionado, nós precisamos também ter a compreensão de que esse vocacionado ele tem ciência da sua vocação e da sua atividade enquanto político, o que tem faltado mesmo. Então, nós temos muitas pessoas dentro do meio evangélico que se identificam, pelo menos eles se identificam como vocacionados para a política, mas que ainda são muito rasos naquilo que nós precisamos identificar e identificar nele para que haja apoio, ou nela para que haja apoio nosso, para efetivarmos, sim, a presença desses irmãos nessa área tão importante na vida do povo de forma geral, e é claro que a igreja está inserida como povo. Então, sou a favor, oro por isso, e eu espero que, ainda que seja tardiamente, como disse o Douglas, nós ainda consigamos, em tão pouco tempo, ter alguma coisa que nos dê um equilíbrio para um momento tão importante como esse que nós estamos vivendo agora. Ok. Matias, liga esse microfone e responde. Cristão e a política é algo que realmente tem a ver ou nada a ver? Liga esse microfone. Isso, pronto. ok. Bom, boa noite novamente. Eu acho que eu falo com a igreja que eu estou pastor hoje, que nós temos um país pequenininho, que é a nossa igreja, que eu sou o presidente daquele país, nós temos os diáconos que representam o Senado, a liderança que representa os deputados federais, a gente vai dialogando, né? E eu falo, aqui é o nosso país, ninguém interfere, nós temos total autoridade para fazer desse país aqui um bom ambiente, um local para se viver. E eu dei essa introdução porque a igreja, infelizmente, ela não está se posicionando como transformadora, ela está sendo transformada por uma sociedade que jaz no maligno, né? Mas eu penso que nós podemos, sim, participar da política, mas sem essa divisão, que é a ideia da máxima do dividir para governar. Porque você pode também ter alguém que não tem nenhum vínculo com o cristianismo e ser um excelente político, né? O princípio de algumas definições da política, que é a arte de governar. Então, você pode ter alguém que não tem nenhum vínculo nem com a igreja, que seja ateu, que seja espírita, mas que consiga executar bem o seu papel de político. Então, como nós, em sociedade, estamos confusa, e aí nós temos essa preocupação que nós temos que colocar alguém dos nossos, e seria bom, claro, e não é aqui uma crítica para que isso não aconteça, mas é um pensamento que talvez seja a ideia do dividir para governar. Nós podemos ter bons políticos, a ideia é a pessoa ser política, não é ele ser cristão, ou ele ser espírita, ou você pode ter um homossexual que seja excelente político. Eu não estou defendendo a bandeira aqui para não gerar confusão. O fato que talvez a igreja precisa, de fato, ser ensinada, não só a igreja, mas a sociedade, o que os políticos devem fazer, porque a função da igreja deve ser zelar pela justiça, né? E nós falamos pouco sobre isso. A gente tem pessoas que são injustas dentro das nossas igrejas, a gente tem pessoas que, com todos os seus problemas, por quê? Nós refletimos a sociedade. Eu acho que nós abrimos mão da nossa responsabilidade de ser transformadora, e nós nos transformamos, então,
refletir numa sociedade que hoje não quer autoridade, que não quer o jeitinho brasileiro, né? Nós gostamos disso, é a lei do Gerson, né? E eu acho que a questão não é se preocupar se nós temos que colocar um cristão ou alguém batista, que, claro, que isso é excelente para a gente. Isso é excelente para a gente. Mas eu acho que a discussão ela é mais ampla. E quando nós colocamos alguém, ele está para lutar por uma sociedade. Senão nós teremos alguém que... Aquele irmão está lá para defender só os meus interesses. Então, se for só o meu interesse, particularmente, eu acho que é injustiça. O governante está lá para beneficiar todos, para legislar para todos, não pode ser só para um. Por isso, alguns dirigentes de futebol, eles se elegem, né, porque a torcida é grande, e chega lá, o que eles fazem? Só algo para aquela torcida, para aquele time. Eu acho que é válido alguém nosso participar, mas com a visão muito clara, que ele tem que estar lá para beneficiar o povo, para tentar fazer leis que beneficiam todo o povo. Senão, o nosso tiro sai pela culatra. Nós teremos alguém só para defender a gente. E eu acho que, meu posicionamento, eu acho que não é legal. É pensar num todo, para a gente transformar uma sociedade. Ok. Jorge, esse é o cerne do debate, né? Cristão e a política, né? Tudo a ver ou nada a ver? Responda, mas seja cortês. E liga esse microfone primeiro. Boa noite a todos mais uma vez. E, Sérgio, está de parabéns aí pela essa organização, por esse debate, que vai realmente colaborar aí para o crescimento de nós, pastores batistas, que necessitamos, como aí o pastor Nilton já falou, de realmente falarmos desse assunto mais vezes, não só no período político, né, no período de eleição. E eu entendo que hoje, né, desde criança, desde novo, eu falar, a política sempre foi demonizada, né? Não pode se ter política e igreja junto, meio político tudo é sujo, não podemos ficar num lugar desse jeito. Peraí, só um momento. Sim. Só para... Desculpa. O Eberson, você está me ouvindo? O Eberson, está na escuta? Estou te ouvindo, sim. Tira essa imagem, por gentileza, tá bom? Troca a imagem, por gentileza. Vamos lá, Jorge, pode continuar. Essa é do meu Facebook, Sérgio. Não tem como eu trocar, não. Só se eu sair da reunião. Posso sair então tudo bem. Não. Sua presença é mais importante, então tudo bem, não tem problema. Vai lá, o Jorge. Então, como eu estava falando, foi nos ensinado, né, a todo tempo a gente ter uma aversão à política, né? Como também o pastor Cláudio falou, a política no Brasil tem uma conotação pejorativa. Entretanto, porém, nós podemos ver que a Bíblia nos dá parâmetros, nos mostra, né, que realmente nós precisamos ser igreja em todo o tempo, né? O nosso papel como igreja de Cristo é percebermos as diferenças, vivermos as diferenças e fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença como igreja, ser luz e sal. E eu tenho um texto em João 17, 15 ao 17, diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Mas o Senhor nos enviou ao mundo para que possamos fazer a diferença, para que possamos ser sal e luz aonde estivermos. Então, eu acho muito importante que nós possamos, como o pastor Nilton já fez a colocação, de começarmos a realmente ensinarmos o nosso povo a tomar posições, logicamente, à luz da palavra. Né? Ok. Ô, Eberson, você que atendeu gentilmente o nosso pedido, sua vez agora. Cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Liga esse microfone. Não, tá ligado, tá me ouvindo bem, não? Tô ouvindo, pode falar, obrigado. Primeiro, perdão, que eu não sabia que eu podia colocar o meu vídeo, estava só na foto. Mas obrigado pela sua orientação, Sérgio. É porque eu estou gravando e aparece a tela toda, entendeu? Mas tudo bem, vai lá. Não, sim. Primeiro, a definição daquilo que é a política, né? A política não é aquilo que determina a sociedade, mas é a sociedade que determina a política. Então, se a gente não tem bons votos ou boas pessoas conscientes daquilo que é a política,
a gente fica perdido, né? Alguém já disse também que a política é filha da moral e da razão. No caso lá, o José de Bonifácio. Então, desde que eu comecei a estudar política, hoje eu estou cursando direito, fazendo direito, a minha visão ampliou muito, né? Aprendi também que a política é a arte do possível e toda a nossa vida é vida política, não tem como. A gente é regido por regras, né? O ex-ministro Aras Brito diz a Constituição é quem governa o governo, né? Então a gente tem que, para fazer boas leis, é isso que é a função, no caso aí dos vereadores, e aquele que vai executar é o prefeito nesse tempo de eleição. Eu acho que a gente está muito raso naquilo que realmente é política. Geralmente a gente usa muitos argumentos que não são argumentos que os políticos deveriam ou poderiam usar. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que nós precisamos de um representante cristão, e eu ratifico o meu pensamento. Por quê? Porque a cosmovisão política, querendo ou não, sendo polarizado ou não, é cosmovisão de esquerda, nem sempre é tudo direita, nem sempre é tudo esquerda. A gente acaba tendo um pouquinho, até por conta da nossa formação, né? Nós temos uma formação. E uma das coisas boas de um dos dois lados é que um entende que a sociedade é boa e o homem é ruim. Só que nós entendemos, biblicamente, a não ser que alguém possa refutar isso aí, o homem é mau, nós nascemos mal, todos nós pecamos. Né? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão da glória de Deus. Eles não podem se aproximar de Deus. E só tem uma solução por isso. Porque coisas demais acontecem, não é porque o estupro aconteceu, um assalto aconteceu, ou porque as pessoas passaram fome, não é culpa da sociedade, é culpa do próprio homem. O homem é lobo do homem. É culpa do pecado. Esse que é o problema. E a gente tenta, às vezes, não sabendo a razão, tenta justificar com injustificativas. A gente tem homens que são com a palavra de Deus, ou pelo menos na cosmovisão bíblica reta, a gente acaba enfrentando os problemas que é para serem enfrentados, como desigualdade, criminalidade, pobreza, ótica e na cosmovisão de Deus. E se tem essa cosmovisão de Deus, a gente terá uma sociedade mais voltada para Deus e não voltada para a própria sociedade. Ok. Francisco França, o cristão e a política, tudo a ver ou nada a ver? Liga esse microfone, por favor. Sérgio, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, primeiro, porque é uma necessidade humana. A política é uma necessidade humana. Logo, se há uma necessidade humana, o evangelho tem como se conectar de forma a beneficiar, dentro do contexto político, a verdade, a honestidade e a sinceridade que o político deve ter. Então, socialmente falando, se há uma visão de necessidade política para o povo, o evangelho pode muito bem contribuir para que haja mais polidez, mais ternura, mais amor, mais compreensão. Não é só uma visão de fazer a política. O grande benefício da política é a verdade. Porque quando se faz a coisa com a verdade ela vai trazer o amor, vai trazer a honestidade, vai trazer hospitalidade. Os políticos não vão ter essa visão de auto se beneficiar. Então, o evangelho ele é esclarecedor. Se a religião nos ensina a reconhecer o respeito, as regras, a partir dos mandamentos religiosos, obviamente, quando um evangélico entra na política, ele entra não para se beneficiar, mas para ser o beneficiador, o abençoador. Eu creio que, muitas das vezes, nós, crentes, não estamos conectados a essa razão, não estamos, muitas das vezes, valorizando, estamos nos distanciando de tudo, porque
alguns não entram na verdade que é beneficiar. Então, tem tudo a ver. A política, ela é um benefício, porque senão a palavra de Deus estaria registrado lá que Deus ele permite, né, que toda autoridade é constituída pelo decreto divino. Os homens usam seus votos, né, mas Deus ele tem um ato permissível, ele permite. E se Deus permite, Deus vê nisto, não é possibilidade, Deus vê nisto uma verdade. Politicamente falando, nós precisamos desenvolver essa questão junto à igreja através das nossas lideranças. Nossos líderes precisam mostrar essa grande necessidade, que é importante a vida coletiva, social e, acima de tudo, essa conexão evangelho e política. Porque a gente pensa assim, quando as igrejas são buscadas para poder votar em determinado indivíduo, os indivíduos procuram a igreja porque eles veem nisso a grande força que nós temos. Quando se fala aí que nós estamos, muitas das vezes, essas pessoas vindo de fora, é porque nós dentro não estamos mostrando que podemos fazer. Nós podemos fazer vereadores, nós podemos fazer deputados, nós podemos fazer senadores, nós podemos. Mas nós precisamos interpretar que precisamos educar o nosso povo quanto a isso. Eu sou, sim, a favor da... Nós fazemos política, em todo momento nós fazemos política. Se nós formos ver essa questão em todos os nossos passos, em todas as nossas caminhadas, nas nossas instituições, o que tem mais é política. Aí nós temos medo, temos receio de cair dentro do contexto política, dentro da sociedade. Porque dentro das nossas igrejas tem político, dentro das nossas instituições tem politicagem. E a gente não ensina o nosso povo a ter uma visão de ser de uma educação moral e espiritual dentro de um contexto da sociedade. Então, okay. eu sou favorável, sim, um tema muito propício, né? Eu não costumo dar parabéns, né? Porque essa questão de dar parabéns parece que a pessoa que teve a ideia, mas a sua iniciativa com relação a isso, eu dou parabéns, porque nós temos que começar mesmo, como o pastor aí colocou, nós já estamos começando tarde. As coisas eram para estar aí evoluídas. Conclua, Francisco. Conclua. Concluiu? Eu concluí, sim. Olha, conclua, senão eu cortasse o microfone. Sou favorável, sim, mas nós temos que persuadir e levar o nosso povo a compreender esse interior moral e essa eternização junto a nós, junto ao Evangelho, na política brasileira. Ok, obrigado. Fernando Mourão foi um dos primeiros a entrar. Fernando Mourão, pastor Fernando Mourão, política e cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Boa noite a todos os irmãos que eu não tinha dado boa noite ainda. Bom, eu acredito que tem tudo a ver, cara. A gente, por ser cristão, a gente não se exclui da sociedade, muito pelo contrário. Né? Por ser cristão, a gente tem que estar inserido na sociedade. E a sociedade, ela é eminentemente política. Em tudo que a gente faz, alguém comentou isso aqui, em tudo que a gente faz política. Até na hora que vai na padaria, a gente está fazendo política da boa vizinhança. Eu brinco até, eu sou representante comercial e digo que todo mundo é vendedor, né? Uns vendem bem, outros se vendem bem, outros se vendem mal. O político é um cara que sabe se vender bem, porque ele vende um produto que é ele mesmo, né? E leva outras pessoas a votarem nele. Eu concordo muito penso muito igual ao que o Matias falou, que eu não acredito, sinceramente, num candidato que venha na minha igreja. Eu não sou pastor, eu sou pastor de Jacarepaguá, mas eu não acredito e perderia o crédito comigo alguém que viesse na minha igreja para dizer: não, eu vou lá para lutar pelos batistas. Eu vou falar para ele: olha, você vai fazer o que você quiser, mas não vai ser com o meu voto. Eu não votaria em nenhum político que fosse para lá votar pelos direitos batistas. Eu quero que um político que vá para lá, que vai cuidar dos direitos de todos, né? Então, por isso que eu digo que não tem como dissociar
o cristão na política, porque ele é um ser que está na sociedade, né? Ele é um cristão porque a fé dele é a fé cristã. E ele tem que estar lá com o mesmo objetivo, que é a melhoria da sociedade como um todo. Então, é nisso que eu acredito. Confesso que eu não acredito. Quando o cara coloca no início você vai ver o programa político, está lá, pastor fulano de tal, eu já perco o crédito para mim. Porque o cara que coloca para mim, eu sou pastor, ele está se escondendo atrás de um título. E para mim ele perde valor. Eu quero ver quem é ele. Eu sou fulano de tal, eu tenho a minha família, eu tenho os meus valores, os meus projetos, os meus propósitos. A minha fé é cristã, mas os meus valores são esses. Então, eu acredito muito nisso. Então, e é o que eu creio. Eu creio que realmente nós, como cristãos, temos que estar na política, sim, temos que fazer diferença na política. A política e a politicagem é muito complicada, mas assim como tem cristãos que tem que estar na polícia para melhorar a polícia, que tem que estar na advocacia para melhorar a advocacia, tem que estar no meio de vendedor, todo mundo diz que vendedor é mentiroso, eu brinco com meus clientes que eu não posso mentir porque eu sou pastor e tenho responsabilidade diante de Deus. Mas acho que é bem esse sentimento aí. Então, eu acho que a gente tem que estar inserido, sim, tem que fazer diferença e tem que estar muito mais consciente da responsabilidade. Se você quer carregar o nome de cristão, se você se coloca como um político cristão, você tem que dar muito mais exemplo, porque a cobrança sempre vai ser muito maior, porque você disse que você é alguém que tem princípios e tem valores. E se você não agir segundo aquilo que você fala, a coisa fica pior. Mas eu acredito que tem que estar assim. Obrigado aí pela oportunidade. Ok. Pastor Moisés, está ouvindo, Pastor Moisés? Liga o microfone, por favor. Estou ouvindo. Pastor Moisés, cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Absolutamente tudo a ver. Nós passamos por uma situação, como muito bem falado pelo pastor Newton no princípio, que é um problema de deseducação. Eu sou da época de Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Não só tive aula, como dei aula também disso. Talvez muitos colegas aí nunca tenham ouvido falar, mas não tiveram oportunidade de estudar essas disciplinas. Eu entendo que tem tudo a ver. Legal. Nós somos seres políticos. Nós somos seres políticos. Agora, por que o cristão na política? Nós, na condição de cidadãos, nós estamos sujeitos às normas criadas. E quem cria as normas são os políticos eleitos. Se a pessoa não tem princípios cristãos, naturalmente, ele vai eleger, né, os temas de acordo com os seus princípios, não cristãos. E nós vemos essas pessoas tomando conta, infelizmente, tomaram conta do nosso país durante muitos anos, e até conseguir sair esse ranço, nós precisamos eleger pessoas com princípios cristãos para que esses princípios, a partir desses princípios, as normas sejam criadas. E lembrando os irmãos que a educação é processo. E quando se fala processo, né, não é uma coisa rápida. E o pastor Newton lembrou algo muito importante também, o silêncio dos bons. O problema é que os bons são silenciados, né? E os maus, eles falam muito alto, os maus estão sempre em evidência e são ouvidos, admirados e às vezes até aplaudidos pela eloquência. Então, eu penso que nós precisamos levar esse processo de educação para que eu acredito que não é rápido, né? Não é rápido, a gente pode levar décadas aí, mas precisamos começar e já. E na consciência de que o cristão eleito, ele deve fazer a diferença. Como falou o colega que me antecedeu, realmente precisamos o cristão fazer a diferença, porque com princípios cristãos ele vai naturalmente não só propor e só votar favoravelmente aquilo que seja de acordo com aquilo que nós acreditamos. E se nós não nos posicionarmos, né, elegendo pessoas que tenham esses cristãos, infelizmente nós vamos ficando, a própria sociedade, nós somos corresponsáveis pelo que vai acontecendo com a sociedade, à medida em que nós permitimos, né, com que as pessoas sem princípios cristãos sejam eleitos. Cristão e política, tudo a ver. Eu fico feliz pela iniciativa do irmão e eu espero, né, que tenhamos muitos encontros presenciais também, onde essas vozes sejam ouvidas e os pastores, colegas pastores, eles sejam ousados no sentido de educarem, né?
de educar, não ficar pisando em ovos, não, tá? Porque o inimigo não pisa em ovos, mas serem educados a levarmos aquilo que a gente acredita como verdade e temos como verdade os princípios da palavra de Deus, levarmos também às ovelhas que são de Jesus e o Senhor nos confiou. Amém. Esse encontro é uma semente, né? Não sei qual fruto vai dar. Reinaldo Gomes. Reinaldo, cristão, liga-se o microfone e responda por gentileza. Cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Liga-se o microfone. Isso, beleza. Você consegue me ouvir bem? Boa noite Ótimo. a todos, graça e paz a todos. Prazer rever os irmãos, mesmo que pelas redes sociais. Eu estou lendo o livro, quer dizer, relendo o livro de Ian Carnes, que fala sobre o cristianismo através dos séculos. E a história cristã, ela é pautada em momentos, em evidências, em historicidade, em partilhamentos, em evidências políticas. A história do cristianismo, ela vem através dos séculos, sendo pautada também na política. Não tanto o cristianismo protestante, mas o cristianismo romano, o cristianismo católico, ele tem uma base muito maior pautada na questão política. Constantino era um ser político, colocou, tanto os bárbaros, os persas, colocou todo mundo dentro da igreja por uma questão política, tão somente. Então, quando a gente vai ler a história do cristianismo através do século, a gente vai ver que a história do cristianismo ela é pautada, a política caminha junto com esse crescimento, com o desenvolvimento do cristianismo. Mas o cristianismo protestante, ele já vem de um viés um pouco mais separado. E nós, ao longo dos anos, principalmente o segmento batista, ao longo dos anos, caminhou por essa direção de, não, a gente não fala de política, a gente não trata política, a gente não se envolve com política. Eu acho que isso, nesse tempo que nós estamos vivenciando hoje, precisamos, sim, como líderes, como pastores e líderes, que temos o poder de influenciar, de uma certa forma, pessoas, discipular pessoas, orientar pessoas. A gente tem, sim, a obrigação e a responsabilidade também de falar sobre política, porque a criança, quando chora, a criança, quando nasce, chora pedindo uma mamadeira, já demonstra o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. Então, nós precisamos entender que esse é um assunto que não pode ficar de fora. Claro, criarmos fóruns apropriados para isso, locais apropriados para isso, momentos apropriados para isso, mas não tem como nós desvincularmos o cristianismo da política ou a política do cristianismo. Desculpa, liga o som, isso. Conclua. Fala do colega que disse aí o seguinte, a gente não pode se esconder também atrás do cristianismo para nos envolvermos na política como se o cristianismo fosse nos levar a um posicionamento, a maquiar o nosso caráter. Quando o cara coloca lá, pastor fulano, eu já tenho as minhas restrições. Me parece que o pastor vem como um poder de persuasão. Não, é pastor, então vamos votar nele. Eu acho que eu não concordo muito com isso. Agora, o cara quer se candidatar e acha que tem uma boa proposta, acha que vai cooperar com o povo, acha que vai, de uma certa forma, ajudar. Um debate muito grande sobre a teologia da missão integral, por causa do marxismo. Então, mas se ele acha que ele pode fazer algo em favor do povo, em função do povo, seja dentro da pregação do evangelho, ele pode sim fazer, mas sem essa coisa do pastor. A partir do momento que ele bota pastor fulano, eu já fico meio com a minha restrição, que parece que quer se esconder ali atrás do cristianismo para mostrar talvez o que ele não é. E aí vai dar problema lá na frente, quando alguma coisa der errado. Obrigado, Serginho. Ok. É que mudou a tela aqui. Cadê o Reginaldo? Deixa eu achar o Reginaldo aqui. Reginaldo Santana. Reginaldo, liga esse microfone e responda por gentileza.
Cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Boa noite, irmãos. Ligou aí? Tá, pode falar, estou ouvindo. Está ouvindo? Boa noite, paz de Cristo para todos. Concordo plenamente que o cristão ele tem que estar se adequando, se ajustando e se envolver na política, conforme os próprios colegas já colocaram, sou de acordo. Voltei a estudar de novo, estou fazendo direito e tem uma disciplina sobre ciências políticas. É muito interessante, que a política tem tudo a ver com o povo e a gente sabe que a nossa essência é cuidar de vidas, de pessoas. Eu não vejo nada melhor de dar uma esperança para a população, não só brasileira, mas no mundo cristão. Ele está se envolvendo na política para a gente ver dias melhores. Então, eu concordo plenamente e eu acho que uma boa iniciativa que está sendo feita para esclarecer mais, né? Nós, pastores, levarmos para dentro das nossas igrejas. Ainda existe um tabu muito grande. Pastor não pode ser político. Ao meu ver, eu acho que a coisa que está fora de moda, a gente está ultrapassado sobre esse pensamento. Eu concordo. Boa noite aos irmãos. Sérgio. Sérgio, o seu microfone está desligado aí. Obrigado, irmão, desculpa. Dando o microfone, eu desliguei, desculpa. Muito obrigado. Cacau, liga esse microfone e responde, por gentileza. Cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Está me ouvindo? Eu acho que eu sou a única ovelha aí do grupo, só os pastores aí. Olha, Sérgio, eu tenho convicção que o cristão precisa ocupar o espaço, seja na política, seja na medicina, seja no direito, seja em todas as áreas. Ele precisa ter consciência que a função que ele ocupa, ele tem de ser um vocacionado para aquela determinada função. Na política, não poderá e nem deverá ser diferente. O que as igrejas precisam hoje entender e incentivar, se o indivíduo que está querendo se candidatar a alguma função, se ele é vocacionado, e mais do que isso, se ele é preparado para representar, para exercer aquela função. Hoje, o que está acontecendo no meio político evangélico, e aqui eu falo com muito respeito, é que há muitas pessoas fracassadas que estão querendo ir para a política como se a política fosse uma saída. Nós precisamos ter ciência que a política é um lugar para que você possa ir para fazer o bem. E para fazer o bem, você tem de estar vocacionado e preparado para isso. Hoje nós temos péssimos parlamentares evangélicos, com poucas exceções, porque não foram pessoas preparadas para isso, vocacionadas para isso. Quando alguém chega para o pastor e diz que quer ir para o seminário, eu acho que o pastor ele tem que ter um bom senso para saber se aquele membro, aquela pessoa realmente está vocacionada para ir para o seminário, para ser pastor, se ele nunca deu uma aula na escola dominical, se ele nunca evangelizou, se ele nunca visitou, se ele nunca pregou, se ele nunca foi ao ar livre. Como é que esse indivíduo, de repente, porque teve decepção em uma outra área, ele vai querer ir ser pastor? Precisa ter pré-requisitos. E na política não é diferente. Eu acho que o lugar do pastor pode ser também na política, desde que ele seja vocacionado para isso, desde que ele seja preparado para isso.
porque a política, o parlamento é bem diferente de um púlpito de igreja. E hoje a decepção que nós temos com parlamentares evangélicos não é de hoje, é porque eles não foram preparados. Poucos que eu conheço foram preparados para isso, vocacionados para isso. Então, nós estamos vivendo uma nova fase que nós precisamos exatamente incentivar, preparar as pessoas, os jovens, que são realmente vocacionados para isso. Se ele é vocacionado para engenharia, vamos incentivar, vamos apoiar esse jovem para que seja um bom engenheiro, para que seja um bom professor. Então, meu querido, eu acho que esse papo de hoje é um início para outras conversas, e uma conversa permanente, uma conversa não só na época eleitoral. Eu acho que nós, batistas, nós evangélicos, estamos num momento onde temos uma população muito grande e que nós precisamos da nossa contribuição para a sociedade, como crentes convictos e não como os oportunistas que chegam nas igrejas e se converte de araque para querer conquistar os votos dos irmãos. Crente vota em crente? Depende. Se ele for vocacionado e estiver uma limpa condizente, sim. Se não, não necessariamente crente vota em crente. Pastor Douglas, liga esse microfone, por gentileza. Você, como pastor batista, cristão e política, tudo a ver ou nada a ver? Então, sempre teve tudo a ver. Não houve um momento em que não houve. Não tem nada a ver. Sempre teve tudo a ver. Até pelo fato, já como tinha dito, que muitas vezes nós nos enxergamos apenas como membros de uma igreja e precisamos nos enxergar também como cidadão. Bem, eu, depois que ouvi vários comentários, eu acho bacana. Todos contribuíram, né? E sempre que falamos aqui, nós contribuímos. O Cacau de Brito, ele falou sobre até a questão aí do vocacionado, assim como outros falaram também. Isso é fato, isso é importante. O pastor Horácio também fez menção sobre isso, essa questão de sermos vocacionados. Nós temos que ter esse feeling. Isso tem que já fazer parte da nossa vida, porque nós não vamos estar no meio de ovelhas. Na verdade, é uma ovelha no meio de lobos. Então, você tem que saber brigar, tem que saber lutar. Então, a questão política, ele tem que entender que ali é um cenário. Ali nós vamos ter um enfrentamento. E vamos ter que defender nossas convicções, que muitas vezes vai nos machucar. E vamos pensar sobre a questão dos batistas. Por que os batistas também não podem ter o seu representante? Pode, por que não pode? A Assembleia de Deus tem, a Metodista tem. E a escola batista é ótima. Olha, eu fui policial militar e aprendi uma coisa interessante. Foi fácil para mim ser policial militar. Não tive dificuldade nenhuma, porque nos meus primeiros anos, assim como o Cortez é militar, a gente é embaixador do rei. A embaixada nos ensinou tudo. Chegamos lá, não tivemos dificuldade nenhuma. A embaixada nos deu muita orientação. Então, quando chegamos lá, foi fácil para nós. Ser corrupto? Nós não precisamos ser políticos para sermos corruptos. O pessoal tem muito essa ideia, Sérgio, de pastores. O cara vai para a política, vai se perder, vai se corromper. Existem pastores que já se corromperam, existem cristãos que já se corromperam. Isso tem muito a ver com o nosso caráter. Então, a polícia militar, você está o enfrentamento na rua. Quantas vezes nós tivemos a tentativa de sermos corrompidos e não fomos, porque faz parte do nosso caráter. Então, tem um outro quesito aí que eu achei interessante, vale a pena falar, até foi o Cacau que fez menção, sobre a questão de como é que você vai eleger uma pessoa que já não teve uma experiência? Não uma experiência como parlamentar, mas alguém que já está militando, alguém que já está lutando nessa área da política, do seu dia a dia, já sabe quais são os possíveis enfrentamentos, já conhece o caminho, porque
Isso não é momento para cobaias, para experimentos, não. É por essa razão que nós temos que ter, assim como nós, quantas pastores consagraram irmãos para serem diáconos e eles não foram. Porque, na verdade, nós não vamos consagrar ninguém para ser diácono, vamos consagrar quem já é diácono na prática sem título. Então, essa é a realidade. Então, nós, batistas, precisamos também pensar sobre um outro aspecto, a questão do pastor. Eu estou lidando com algumas pessoas que eu vejo aí que são pastores e agora, na hora de se candidatar, é capitão, é professor, tem só o nome. Ué, agora não é mais pastor? Então, para mim, o meu pensamento é o seguinte, se o cara maior é padre, ele fosse candidatar, ele deve se candidatar como padre. Ele sempre foi padre, por que agora ele não vai botar padre? Agora, quando ele for para a igreja, ele quer ser chamado de padre. E eu não acredito que ele está se escondendo atrás do título de padre, não. Porque, na verdade, ele já o é. Ele é padre. Agora, ele está se colocando à disposição de servir o seu país. E por que não dizer servir a Deus também nesse âmbito, nesse período, nesse lugar? É porque para nós, batistas, para nós, brasileiros, nós sempre enxergamos a política, isso é minha ótica, né? E o que eu tenho... são vários dados que a gente vai colhendo. As pessoas olham para a política como um lugar sujo. E vamos entender exatamente por que olhamos assim. Qual foi a ideia que eu penso que o diabo tentou implantar na igreja? O crente não se envolve com política. Aquilo que nós não dominamos vai nos dominar. Quem governou sobre nós? Ímpios, homens corruptos, homens com princípios ruins. Estamos agora com um problema. As pessoas estão defendendo a questão de ideologia de gênero. E se não tiver alguém lá? Tudo bem, não precisa ser evangélico para defender esse tema. Basta ser um cristão ou defender os princípios morais. Mas a escola batista, porque nós somos aqui batistas, estamos tratando os batistas. A escola batista é ótima. Você imagina, na Assembleia de Deus não tem assembleia, reunião de sessão, os caras não trabalham com regras parlamentares. Nós batistas já trabalhamos com regras parlamentares desde a nossa infância. E isso, o cara chega lá na Câmara, lá no Congresso, ele vai ter que dominar regras parlamentares, coisa que nós já dominamos. E veja bem, a Igreja Batista ela é uma escola maravilhosa, prepara muito bem a questão do caráter. E tem um outro detalhe que foi dito e que vale a pena pensar. Será que nós, como batistas, não podemos também levar uma contribuição para o cenário político? E a resposta é sim. Poderíamos até votar em alguém que não é um cristão. Falta de opção. Mas quem sabe Deus pode nos dar opções. Então, isso eu entendo que é relevante demais, quero parabenizar. Sugiro que haja continuidade nesse tema e vou até falar uma coisa que não tenhamos medo, porque existem muitas pessoas ainda que querem fechar a porta para esse assunto, não quer que tratemos desse assunto. Eu falo desse assunto com o meu rebanho, eu trato de política com o meu rebanho, eu converso com eles sobre esse assunto. Tem pastor aí, pastor Horácio, outros pastores tratam sobre sexo na igreja, um assunto importante. Outros pastores tratam sobre finanças. Por que não pode se tratar de política? Faz parte da nossa vida. Concluindo, Douglas. Então, termino dizendo que tem tudo 100%, 200%, 1000% a ver igreja e o assunto política. Ok, o Douglas até acabou antecipando aí uma pergunta que eu vou fazer, essa mais a queima-roupa, né? Eu quero perguntar para estamos começando por quem está pastoreando a igreja, né? Então, vamos começar pelo George. George, se liga o microfone para responder essa pergunta. Você escolhe o seu candidato, né, como cidadão. Minha pergunta é a seguinte, você influencia as suas ovelhas no seu candidato? Essa é a primeira pergunta. E segundo, é certo o pastor influenciar? Nós sabemos que, por lei, não pode de púlpito pedir voto. Tudo bem, todo mundo está sabendo isso. Mas você acha certo um pastor... Olha só, isso tem muito a ver com a gente, né? Você acha certo um pastor
influenciar o seu rebanho para votar no candidato que ele escolheu? E você faz isso? Duas perguntas, né? Tu acha certo ou errado? E a segunda, você faz isso? Vamos lá, Jorge. Bem, tem uma frase de Bel Todt que diz assim, que continuemos a nos omitir da política e tudo que os malfeitores da vida pública é o que mais querem. Quanto mais a gente omitir, os malfeitores vão tomando posição. Então, eu vou dizer uma coisa para os amados irmãos aqui presentes. Eu me posiciono, sim, sempre me posicionei, mostro qual é o meu candidato, falo do meu candidato. Entretanto, eu oriento a igreja, né? As pessoas sabem do meu candidato porque eu boto nas redes sociais, eu ando com ele, e, entretanto, eu, de púlpito ali, eu oriento, né? Eu dou a direção, né? Para que possam saber votar correto, votar certo. Porque não podemos deixar também sem uma orientação. A gente está ali com o pastor justamente para orientar nossas ovelhas, entendeu? Que a política é necessária para a nossa vida aqui na Terra. Então, não podemos deixar as pessoas. Temos que mostrar o voto correto, né, consciente, não por venda, não por dívida, não por rebeldia, nem por divisão, nem por fanatismo. A gente precisa fazer um voto consciente, um voto que a pessoa realmente possa entender que tem uma direção, que tem princípios e que está de acordo com aquilo que nós acreditamos. Primeira coisa. E a segunda pergunta, me perdoa. Sérgio? A pergunta é, se você é certo, pastor, pedir voto para as ovelhas, estamos falando do pastor Batista, né? E se você faz isso, essas duas perguntas, entendeu? Tu respondeu as duas, né? Não, eu falei que eu oriento as minhas ovelhas, né? Eu declaro quem eu estou dando apoio sempre e não vejo dificuldade nisso. Entretanto, não de púlpito. Ok. Vou perguntar agora ao pastor Paulo Gil. Pastor Gil, está ouvindo, pastor Gil? Pastor Gil? Bom, enquanto o pastor Gil está se conectando, Moisés, é certo um pastor pedir voto para as suas ovelhas? E a segunda pergunta, você faz isso? Tu pede voto para o seu candidato para as suas ovelhas? Ô Sérgio, eu pedi voto, eu nunca pedi, mas de púlpito a gente sempre orientou e me coloquei à disposição para os irmãos que quisessem esclarecimento, não no púlpito, não no horário de culto, a gente esclarecer. E, meus irmãos, até hoje, eu não estou presidindo igreja, não estou à frente da igreja desde 2017, mas eu tenho mais de 200 irmãos que até hoje me acompanham e perguntam, pastor, o irmão vai votar em quem? O que o senhor acha do candidato tal? Eu acho que a gente tem que se posicionar assim. De púlpito, não, porque a gente, como pastor, recebe candidatos, a gente ora, olha, agradece como visitante, era o que eu fazia. Eu aprendi assim com meu velho, com meu saudoso pai, eu aprendi isso com o papai fazia sempre isso no púlpito, né? Olha, temos aqui um visitante, candidato, vamos orar, que Deus te abençoe, etc. Agora, de púlpito, não. Agora, como cidadão, fora do horário de culto, né? Com certeza, que as pessoas perguntam. A gente não pode se omitir, é como o pastor Nilton falou no início, o silêncio dos bons. Agora, lógico que eu acho que nós devemos orientar sim, nós estamos ali como apacentadores, guiadores das ovelhas. De púlpito eu não concordo. Agora, que eu preciso, e sempre falei, não fiz campanha. Agora, eles perguntam, eu sempre respondi, voto em fulano de tal. Isso aí sempre fiz. Pastor Horácio, eu nem vou perguntar se é certo ou errado. Se pede voto, acho que é certo, né? Pastor Horácio, você pede voto para as suas ovelhas? Eu sigo a conduta do pastor Moisés, bem próximo. Acho que a escola que nós tivemos foi essa. Manter a nossa individualidade no quesito de informar para aquelas pessoas mais restritas que se identificam e querem essa informação pessoalmente, eu faço, mas na condição de pastor de púlpito
me limito àquilo que me é orientado. Então, eu me abstenho de púlpito a fazer, mas, pessoalmente, eu faço as minhas menções àqueles que me procuram e, por vezes, até mesmo aqueles que eu vejo que estão alheios a tudo isso, que estão perdidos. Existem muitos no nosso meio que estão à disposição de estragar os seus votos, não sabem quem vão votar, estão literalmente sem a opção. A frase muito comum é: se eu pudesse, eu anularia o meu voto, eu vou anular o meu voto, eu não vou votar. É uma expressão muito comum, pelo menos dentro do meio que eu estou inserido, e nessas oportunidades eu ainda, aí como cidadão, eu faço questão de dar uma opção. Agora, não imponho, mas dou opção a que eu estou disposto a investir. Então, pessoalmente faço, sim, pessoalmente eu anuncio, falo para aquelas pessoas dentro do meio que têm interesse, mas de púlpito, enquanto pastor, eu elimino essa possibilidade de todos os jeitos. Matias, você pede voto para suas ovelhas? Liga o microfone e responde, por favor. Deixa eu responder objetivamente. Não, eu não peço voto para minhas ovelhas, mas a minha orientação de púlpito é que eles busquem informações, principalmente sobre os partidos, que busquem os estatutos, busquem informações, porque necessariamente o candidato, né, aquela pessoa, ele está ligado a um partido que tem as suas tendências. Então, na minha igreja, temos pessoas de todos os partidos. Eu falo, tem o direito de votar em quem você quiser, mas os nossos valores, princípios cristãos, eles precisam estar bem definidos, e alguns partidos, infelizmente, vão contra. Mas, mesmo assim, a pessoa tem até o direito de votar em algum candidato, seja no partido A ou B. Eu considero que, como tem sido falado, a gente, como batista, somos um povo diferente, somos inteligentes, somos participativos. E como outro irmão falou antes, nós somos essencialmente políticos. Nós somos políticos. Mas não necessariamente eu sou ou vou buscar um cargo político. Então, eu faço política na sociedade que hoje eu estou inserido, que é uma comunidade, então eu participo das reuniões dos bairros, já fui... Os candidatos me chamaram para conversar, achando que eu me envolveria com a política deles. Eu falei, olha, nesse assunto nós estamos juntos, que era a reabertura de um museu que foi fechado há pouco tempo. Então, fizemos ali todo um trabalho para que se reabra, não conseguimos ainda. Mas, então, eu falo, isso é fazer política. Então, eu sou político nesse sentido. Quando pensa em cargo político, alguns, não, o senhor vai se candidatar. Eu falei, não, nesse ponto, eu não sou político. Então, eu falo com a minha igreja, para que eles busquem informações, claro, de um candidato que, às vezes, nos convence com um discurso, de alguma maneira, e isso é bom, mas, principalmente, que busque informações sobre os partidos. Eu acho que a dificuldade nossa é essa, nós votamos em pessoas, nos nossos amigos, naqueles que nós conhecemos, em alguém que é um parente, no amigo do amigo, e aí nós colocamos pessoas que vão lutar, e aí falando como pastor, como igreja, como batista, que vão lutar contra os nossos valores, contra aquilo que nós acreditamos. E a gente se divide porque a gente sempre acha que a ideia da esquerda é péssima e a da direita é ótima, ou vice-versa. Existem excelentes ideias do lado esquerdo e excelentes ideias do lado direito. E o contrário é verdadeiro. Eu acho que a gente, como pastor, deve ter a nossa posição muito clara, orientar as nossas ovelhas para que eles busquem informações dos partidos, a partir daí, elaborar, imaginar, buscar informação da pessoa que eles vão votar, e aí, então, eu não peço voto. O que eu falo para a minha igreja, às vezes, em quem eu não vou votar, falando, nesse eu não voto por isso, 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 isso. Alguns que eu sei realmente que estão, eu falo, nesse eu não voto. E aí eu deixo livre para que eles possam decidir. Entendeu? Espero ter respondido a tua pergunta, Sérgio. Ok. Francisco, você, durante o seu pastorado... Cadê o Francisco? Está aí o Francisco? Aquela ligação dele. Na hora que eu chamei, aquela ligação dele. Então, Reinaldo, você, no seu pastorado, você pedia voto para as suas ovelhas?
Liga o microfone, por favor. Ô, Reinaldo, espera só um minutinho só. Pastor Gil, está me ouvindo? Pastor Gil, está ouvindo? Pastor Gil? Pastor Gil, está ouvindo? Acho que ele não está ouvindo, não. Deixa eu ver como é que está o som dele. Tá, vamos lá, Reinaldo. Pode responder então você, por favor. Essa questão de pedir voto, não pedir voto, eu acho isso uma questão muito relativa. Por quê? A partir do momento que nós temos um representante nomeado denominacional, eu acho que nós deveríamos, sim, como denominação, pedir o voto para esse candidato. Porque, de uma certa forma, as igrejas neopentecostais que têm os seus representantes, é assim que elas fazem, né? É assim que elas agem, porque isso é política. A gente está falando aqui da política, mas, de uma certa forma, a gente acaba tentando se esquivar da política, né? A gente fala da política, da questão do pastor na eleição, no voto, mas, a partir do momento que nós temos um candidato nomeado, né, vamos entender, nomeado um candidato batista, eu acho que, como batistas, nós precisamos pedir o voto para esse candidato, né? Nós vamos ter agora a eleição para vereador, né? Para vereador e para prefeito. Vereador é um pouco complicado, porque o vereador acaba se tornando um candidato que age mais local, né? Então, ele acaba tendo ali uma nomeação um pouco mais local, um pouco mais, né? Mas, a partir do momento que esse vereador ele é um vereador apresentado pela denominação ou é um representante denominacional, eu preciso, como pastor, dizer, olha, nós temos um candidato batista, né, que está representando a nós, batista, mas os irmãos tenham liberdade para votar. Mas eu preciso apresentar, sim, o candidato da denominação, né? Eu preciso apresentar o candidato que está sendo nomeado ali, está indo, né, para essa vocação política, nomeado, né, em nome dos batistas. Então, não fazer isso, talvez, é dar uma oportunidade para um outro candidato entrar, né? Então, se nós temos uma representação, né, nessa eleição, quem é o candidato que está ali como representante dos batistas? É o A, é o B, é o C, é o D, é o Douglas, que está aí conosco, né? Então, eu preciso levar a minha primeira opção, o meu primeiro contato com as ovelhas vai ser, irmãos, olha, vocês me conhecem, eu sou pastor, conhecem a minha integridade, a denominação hoje ela tem uma representação, que é o pastor Douglas, e ele... Olha só, Reinaldo, né, você entrou depois que eu falei, nós não podemos aqui citar candidato, tá bom? Aqui trabalhamos só nas ideias, tá bom? Tranquilo, pode continuar, obrigado. Desculpa, então. Então, tranquilo. Se você tem um representante A, B ou C, né, que é da denominação, porque é assim que a política age. Se você não pedir o voto, se você não pedir uma indicação, né, e deixar a coisa fluir, a gente acaba dividindo os votos e a gente acaba não tendo uma representação. Isso não é política. A gente vai fazer política de forma errada, sem querer politicar, né? Política é para ser politicada. Então, assim, o que eu não faço é dar o púlpito da igreja. O púlpito da igreja eu não dou, porque púlpito de igreja não é palanque eleitoral, né? Agora, se o candidato ele é meu amigo e quer bater um papo com a minha igreja, eu digo para ele o seguinte, querido, você marca aí um lugar, um sítio, uma escola, onde você quiser, eu vou convocar a igreja para estar lá, para você apresentar o seu projeto, apresentar o seu plano de governo, para que a igreja possa conhecer e te dar o voto. Mas, como orientador, como pastor, eu sou muito franco para os irmãos, não vou me esquivar na minha resposta. A minha resposta é, se temos um candidato, um representante denominacional, nós precisamos sim dizer, olha, nós temos um representante, o representante é esse. É a primeira opção. Agora, se vocês quiserem votar em outros candidatos, fiquem à vontade, mas minha primeira opção é indicar sim o candidato que está sendo representado pela denominação. Pastor Gil, está me ouvindo, pastor Gil? Estou. Ah, beleza. Pastor Gil, o senhor no pastorado,
O senhor, vamos começar primeiro. O senhor acha certo o pastor pedir voto para as ovelhas? É meio complexo isso, né, Sérgio? O pastor pedir voto para as ovelhas, né? É isso que você me perguntou? Isso. Não sei, eu não consigo ter uma ideia formada, mas a princípio eu diria que não é muito legal isso, entendeu? E não é muito. Acho que não soa bem, né, um pastor ficar pedindo voto para as ovelhas, entendeu? Você não pediria voto para suas ovelhas? Não, eu deixaria à vontade. Eu deixaria à vontade, que acho que tem que ser assim. Agora, Sérgio, eu não sei se eu posso fugir um pouco, mas, por exemplo, eu acho que no exato momento que eu tenho um candidato, né, oficial da denominação, isso não abre um precedente para a gente, para eles irem às igrejas, apresentarmos eles no púlpito, não? Não abre Então, precedente para peraí, isso, não? você está fazendo uma pergunta. Quem vai responder essa pergunta é o diretor-geral da Convenção Batista Carioca. Pastor Nilton, nós temos um candidato oficial? Liga o microfone e fala. Liga o microfone. Não, a convenção não tem candidatos a qualquer cargo político. Por quê? Ok. Porque todos os candidatos são candidatos batistas e não candidatos da Convenção Batista Carioca. Ok. Continue, pastor Gil. Eu até gostei da resposta, já que temos vários candidatos batistas, então realmente não ficaria bem, né? Nós temos, dentre os candidatos, a gente selecionar um para ser oficial da convenção, né? Ou da denominação. Aí eu acho que não ficaria... Como é que eu posso responder? Eu acho que... Adequado, né? Não seria isso adequado, né? Ok. Francisco França, você no seu pastorado, você pedia voto para suas ovelhas? Pedia e tenho a concepção que isso tem que ser feito. Primeiro, se eu tenho um candidato, se eu conheço o seu caráter, a sua personalidade, o seu projeto, levo sim a ser conhecido pela minha igreja. Apresento na minha igreja, não de público, né? Sempre marco num dia fora das atividades de culto da igreja e numa sala reservada. E ali apresento, sim, como sempre apresentei. Não tenho receio disso, né? Apresento porque conheço o caráter, conheço a personalidade, tenho ciência do projeto que ele tem, então levo para ser conhecido pela igreja. Ele faz a explanação do seu projeto e, naquele instante ali, eu deixo a pessoa à vontade para não só orar, para também ter a liberdade de votar. O grande problema, Serginho, é que, às vezes, são vários candidatos, temos vários colegas, mas a gente tem que ter uma opção. Você tem que ter uma opção de levar alguém. Infelizmente, como o pastor Nilton colocou aí, a nossa denominação ela não pensa nisso. Ela não pensa nisso, ela é restrita a isso. Ela se restringe a isso. Mas poderia trabalhar esse campo. Nós poderíamos fazer aí 5 vereadores tranquilos com o que temos. Mas nós não pensamos nisso. Nós temos medo de entrar de cara inteira nesse assunto. Então, sempre que pastoreei, apresentei quando tinha conhecimento do projeto e quando a pessoa, eu conheci o caráter, a personalidade. Infelizmente, hoje, muitos pastores, muitos líderes batistas estão se candidatando, mas não têm caráter e nem a moral para agir politicamente em favor do povo, porque tem muita injustiça social vindo da bancada também evangélica. Então, nós temos que preparar e nós temos que levar, sim, com toda a propriedade de consciência as nossas ovelhas. Eu não peço voto, mas eu levo, irmãos, eu trabalho com esse candidato, conheço o seu projeto, a sua personalidade, o seu caráter,
é de minha confiança. Se os irmãos puderem ouvir o projeto dele e confiar o voto a ele, eu agradeço. Então, peço a pessoa para orar, e se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não acontece. Já tive sorte com relação a isso, tá? E graças a Deus, pelo menos um na minha vida, ele se candidatou, tá? Quando eu pastoreava a Igreja Batista Central de Costa Barra. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar essa área, principalmente a nossa convenção, aproveitando que o nosso executivo está aí, botar isso na nossa pauta, né? Tentarmos ter, numa eleição próxima, não só um, mas aí 2 ou 3 candidatos para concorrer. 2 candidatos, eu acho que a gente faz muito bonito, com certeza. Só lembrando um detalhe que o nosso diretor executivo, ele é o diretor, mas a convenção ela tem uma diretoria, tem um presidente, né? Quem faz as pautas é o presidente, né? Então, só para cada um com sua responsabilidade. Agora, Reginaldo, você pede voto? Serginho, mas réplica. Mas o nosso diretor, ele tem a liberdade de fomentar isso sem agenda, é certo? Ele é uma pessoa inteligente, ele vai saber como colocar isso. Não. Com certeza, nós podemos pensar nisso. Até nós mesmos podemos fomentar isso. Infelizmente, hoje, nosso conselho está fechado, mas se abrir para que nós pudéssemos trazer lá um projeto político, social, vindo da convenção para as igrejas, eu tenho certeza que disciplina e educação nosso povo teria para votar. Ok. Reginaldo agora. Reginaldo, você pede voto para suas ovelhas? Sérgio, eu acho que o termo pedir é forte. Na verdade, os colegas que antecederam, e o pastor França, colocou bem explicado. A gente procura, como um pastor, sendo líder espiritual, se aproximar de pessoas que realmente têm caráter, que conhecem o trabalho. Recentemente, eu tive essa experiência, conheci o pastor Douglas, ele está participando do trabalho, uma pessoa que tem caráter, conheci o trabalho dele. E eu não levei no púlpito, mas sim, eu tenho uma sala na igreja, um espaço... Reginaldo, não cite nomes, só citar nomes, tá bom? Desculpa, então. E aí eu reuni lá o candidato, reuni a igreja, não foi toda, mas foi parte. O candidato pôde se explicar e a igreja pôde conhecer o caráter, a índole, um bom trabalho que desenvolve. Eu não posso depositar minha esperança que ele vai mudar o Rio de Janeiro ou vai mudar o Brasil, mas eu sei que é uma pessoa que está ali e vai fazer a diferença. Então, eu acho que, como pastor, a gente pode levar a igreja, ela ouvir, uma vez que o pastor ele tem essa responsabilidade de estar conduzindo o rebanho, cuidando das ovelhas, e nós queremos o melhor. Então, se é o melhor para mim, eu creio que vai ser também o melhor para as minhas ovelhas. Então, eu não vejo o porquê disso. O Endrigo, está ouvindo, Endrigo? Endrigo? Liga o microfone, Endrigo, isso. Liga o seu microfone, por favor. Ouviu o meu? Não, o Endrigo. Liga o microfone, Endrigo. Pastor Endrigo. Isso, ligou. Tá ouvindo? Tá ok. Endrigo, você já pastoreou igreja? Não, já fiquei à frente de igreja como vice-moderador da igreja, mas... Você é à frente de igreja. Não. Você é à frente de igreja. Você, como pastor à frente de uma igreja, você pede voto para suas ovelhas? Olha, objetivamente, eu acredito, os irmãos até me perdoem uma imagem acionada, porque eu estava cuidando do bebezinho no ambiente aqui e não está muito adequado. Deixa eu colocar para os irmãos. A concepção que eu tenho relacionada a essa questão de pedir voto, eu acho assim, ela é uma resposta muito direta, mas ela precisa estar dentro de um contexto. E o contexto é o seguinte: todos os irmãos devem saber, os pastores sabem, que para que as coisas aconteçam efetivamente, por exemplo, um projeto seja perpetuado e seja que ele possa acontecer, é necessário que você tenha projetos. E o vereador, os deputados, que são as pessoas que têm a responsabilidade por confeccionar, preparar e direcionar os projetos, e têm acesso, no caso da prefeitura, ou têm acesso às secretarias, são as pessoas que têm essa possibilidade. Então, no meu entendimento,
a gente precisa estar muito conectado com a estrutura social da onde a igreja está, ou o projeto que se está atuando como líder. Então, se você não conhece o caminho, né, se você não conhecer qual o caminho para conseguir ajustar determinadas necessidades no aspecto assistencial, e você não tiver conhecimento sobre o ponto de vista político de como fazer isso, de como fundamentar, você nunca vai conseguir concluir. Então, para te responder, você me perguntou, você pediria voto? Eu acho que a questão não é pedir. Eu acho que deve ser debatido, deve ser colocado para as nossas ovelhas, para os nossos liderados, a necessidade de entender como que as coisas funcionam. E quem é que nós vamos depositar o nosso voto? Acho que os pastores, os líderes, têm essa responsabilidade não de direcionar. Né? Não pediria voto diretamente, eu quero que você vote na pessoa tal. Agora, explanar sobre o que é votar num determinado candidato e os prós e os contras. Por que votar, por que não votar? Principalmente nessa questão da gente identificar quem são as pessoas que vão provavelmente assumir a função de vereadores, de deputados, enfim. Quando você não orienta, e, por exemplo, um membro teu desabsente por causa de uma influência de um amigo, vai lá e vota porque disse para alguém que iria votar, ele deixa de cumprir o dever dele. Porque por que você vota numa pessoa? Porque você acredita que aquele homem ou aquela mulher vai representar as solicitações sociais no ambiente onde você está, no bairro onde está, na prefeitura onde você está, para que aquelas atividades de cunho social ocorram. Então, eu pediria, sim, que os irmãos tivessem consciência na hora de votar, mediante orientação, debateria. Por exemplo, digamos que nós tivéssemos 5 candidatos. Vamos analisar as propostas de cada um, os projetos de cada um e o comportamento de cada um. Vamos ver se essas pessoas elas vão representar a nossa necessidade. Então, eu abriria, sim, para o debate, abriria, sim, essa colocação com a MMB para a gente discutir sobre o assunto. E aí eu fecho, por exemplo, entendo perfeitamente quando o pastor Newton coloca que a convenção não tem um candidato hoje, é muito complicado a gente se posicionar, porque a gente vem de um histórico político muito complicado. Então, hoje a gente pega 2, 3 candidatos, apoia, porque crê que ele está andando na nossa direção, com os projetos alinhados com os interesses da nossa instituição. E depois a gente descobre que está envolvido aí com um monte de atividade, que é uma coisa muito, infelizmente, muito comum. É complicado, porque vai comprometer o reino. Eu creio dessa maneira. Mas, para finalizar, eu acredito que traria simpatia com os membros, caráter e o perfil de projetos de cada candidato a ser citado para que a gente pudesse se orientar da maneira correta para votar da maneira correta. Essa é a minha opinião. Ok. Irmãos, então agora nós já estamos chegando ao encerramento. Cada um terá 1 minuto para suas considerações finais. O último será o pastor Newton, tá bom? Que aí ele faz o fechamento. E aí, inclusive, eu peço até ao pastor Newton, depois que ele fechar, ele até fazer uma oração encerrando e a gente encerra. Esse está sendo gravado, tá bom? E depois, você querendo a cópia para você assistir, eu boto no meu canal no YouTube para você assistir, tá bom? Então, vamos começar. Matias, 1 minuto para as considerações finais. Filho. Tá me ouvindo? Filho, dá um pulinho aqui. Pode falar. Tá me ouvindo, Sérgio? Sim, pode falar. Pode falar. Então, beleza. Não, foi bom ouvir os irmãos, ver o que pensam. Eu particularmente, continuo com o meu pensamento de orientar minhas ovelhas para que eles busquem informações, principalmente sobre os partidos. E, nesse momento, chegando e muito próximo às eleições, quando algum candidato, qualquer que seja, né, vem com o pedido de voto, querer se apresentar, eu me sinto um pouco, meio quase que ofendido, porque nós somos pastores, alguns com 2, 3 formações, já deve ter o seu candidato, o seu partido, já deve ter decidido em quem vai votar. Então, quando alguém, de repente, olha, não, você vote no candidato, eu, particularmente, acho que ele não percebe que nós, como pastores, no meu pensamento, que estamos acima da média. Então, nós já estamos decididos, já buscamos informações, já pesquisamos, já passamos de debate, já fomos às reuniões,
E aí, já, em princípio, eu acho que todos nós aqui já temos nosso candidato, né? E espero que essa eleição mude alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que agora nós temos mais 4 anos para frente, para conhecer melhor aqueles que se apresentam, próximas eleições, para talvez a gente apoiar ou não, para conhecer os projetos ou não. Porque quando alguém... Em um mês eu não vou conhecer o caráter de uma pessoa, ainda que ele me mostre projetos, ainda que ele seja amigo do amigo. E aí eu acho que a gente vai ter tempo de conhecer esses candidatos que estão se aproximando, e eu não tenho nada a favor, nem nada contra, mas eu preciso conhecê-los para que eu possa depositar a confiança do meu voto neles. Então, não é nada pessoal contra ninguém, mas eu já tenho o meu candidato, né? E aí que a gente precisa ensinar a nossa igreja, as nossas igrejas, a buscar informação, de fato, a investir na questão política dentro das nossas igrejas. Ok. Pessoal, me desculpe, eu vou cronometrar o tempo agora, é 1 minuto mesmo, tá bom? Não pode passar. Reginaldo Santana, 1 minuto para a sua consideração final. Liga o microfone, Reginaldo. Reginaldo, liga o microfone. Então, o debate foi muito proveitoso, pude aprender um pouco mais aí juntamente com os colegas, com as contribuições, mas o meu parecer é de que nós, cristãos, nós temos que estar apoiando candidatos cristãos, pastores, seja diáconos, desde que sejam homens que tenham um bom trabalho, que nós venhamos a conhecer a sua índole. E eu, particularmente, estou apoiando um batista, e eu creio que realmente ele vai surpreender. É caso que nós temos que pensar lá na frente, como povo batista, como o pastor França bem colocou, acho que é hora de a gente rever isso. Isso é fórum para outras discussões, mas fica aqui a minha aprovação a apoiar candidatos cristãos. Ultrapassei o tempo, né? Não. Quando chega nos 50 segundos, eu já falo concluindo, que aí tem 10 segundos para concluir. Vai, conclua rápido. Então, concluindo, a minha palavra é essa de estar apoiando, e concordo de botar pastores, seja diáconos, né, membros, desde que tenham um histórico, desde que tenham um trabalho, tem vida com pessoas, e a gente colocar aí para cargos políticos. Ok. Cacau de Brito, 1 minuto, suas considerações finais. Ligue seu microfone primeiro. E suas considerações. Ligue seu microfone, por favor. Ok? Ok. Quero agradecer aí pela oportunidade e dizer que nós estamos no caminho certo. Precisamos incentivar as pessoas vocacionadas para o exercício da carreira política. Eu acho que a denominação dificilmente vai ter um candidato oficial, mas as lideranças batistas poderão muito bem começar a fomentar a discussão, que é extremamente salutar, para que nós possamos servir a sociedade de uma maneira prepositiva. Nós temos vários talentos na nossa denominação e, portanto, é importante incentivá-los, é importante prepará-los para não representar os batistas, mas o batista representando a sociedade brasileira. Obrigado pela oportunidade. Pastor Fernando Mourão, suas considerações finais em 1 minuto. Liga o seu microfone, vai. Eu só quero agradecer a oportunidade, mais uma vez ressaltar, como França falou, a iniciativa sua aí, Sérgio, que Deus continue abençoando e promovendo, criando em cada um de nós esse desejo, né, de estarmos conversando sobre o assunto, estarmos debatendo, estarmos criando aqui um momento de explosão de ideias, onde cada um coloca o seu posicionamento e a gente vai formando uma cultura. Eu concordo com o Cacau quando diz a gente precisa de gente vocacionada e precisamos também, de repente, ter um treinamento para esses vocacionados, né? Para que não seja só aquela questão, como tem na minha igreja, tem um candidato que disse, não, o pessoal disse que eu tinha que ser candidato. E
você, como você que está ali todo dia vendo o cara, você vê que não tem vocação. Concluindo. Mas obrigado aí, que Deus abençoe cada um de nós e abençoe aí aqueles que estão nesse pleito aí, para que Deus possa estar mostrando a vontade dele. Pastor Reinaldo, considerações finais em 1 minuto. Queridos, graça e paz. Eu deixar aí uma boa noite a todos os colegas, uma noite reparadora de sono. Mas eu quero dizer para os irmãos que, quando falamos de política, me lembro muito a parábola do espinheiro, e enquanto nós estivermos nos esquivando, os espinheiros estão governando. Enquanto a gente não quer conversar de política, enquanto a gente não quer falar de política, enquanto a gente não quer se envolver com a política, né, a gente está passando a responsabilidade para os espinheiros governar, e aí o povo está padecendo, o povo está sofrendo, o povo está sendo oprimido, e a Bíblia diz que quando os governantes governam mal, o povo sofre, o povo padece, a nação padece. Então, possamos falar mais sobre política, possamos falar mais desse assunto, possamos discutir mais, e quem sabe, do nosso próprio meio aí, começar a desenvolver e a sair, descobrirmos dons, né? Descobrirmos vocacionados para essa tão difícil e árdua vocação que é ser política, ser governante desse país. Um abraço. Obrigado, Serginho. Jorge Cortez, 1 minuto para a conclusão. Parabéns a todos aí, parabéns a esse excelente debate sobre isso. Pode só vir, mas ter outros debates e a gente possa realmente continuar falando sobre esse assunto que é muito importante. Nós, como cristãos, filhos de Deus, batistas, devemos ter uma atitude positiva em meio ao mundo negativo que vivemos. Então, é imprescindível a gente ter uma posição verdadeira, honesta, limpa e exemplar diante dessa sociedade corrompida. Então, eu espero que esse debate, como colaborou para mim, possa ter colaborado para todos os irmãos, e conte comigo e vamos em frente, vamos realmente fazer a diferença nesse mundo. Um grande abraço para todos, uma boa noite para todos. Pastor Douglas, 1 minuto para a consideração final. Liga-se o microfone. Bem, eu oriento principalmente as minhas ovelhas em quem não votar, coloca até no data show nome de candidatos e partido, inclusive. Acredito que posso orientar, sim, minhas ovelhas em quem eles devem votar. No entanto, eles estão livres para votar ou não, mas não me anulo dessa missão, não. Acredito que quando nós temos alguém nosso também, nós temos uma voz, alguém que é parecido com a nossa história. E eu quero parabenizar por esse debate aí, espero que tenhamos mais e tenhamos mais presença de outros líderes que podem contribuir bastante. Que Deus abençoe a todos. Pastor Horácio é um dos primeiros a entrar. Horácio, liga o microfone e suas considerações finais em 1 minuto. Sérgio, fica aqui a minha gratidão pela proposta, o desenvolvimento desse debate, o que pude aprender, o que eu pude aprender e o que pude contribuir de alguma forma. Como os demais, espero que se amplie essa discussão, ou até mesmo outras discussões que têm a ver com os ministérios, têm a ver com a realidade política, social e econômica do nosso país. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma noite pacificada pelo Espírito de Deus. Obrigado. Pastor Gil, liga o microfone. Para quem não sabe, pastor Gil foi meu pastor, né? Pastor Gil, 1 minuto para considerações finais. Liga seu microfone e fala. Liga o microfone. Pastor Gil, liga seu microfone. Deixa eu te ajudar aqui. Conseguiu ligar? Isso, ligou, vai. Pastor Gil, 1 minuto para considerações finais. Pode falar. Primeiro, eu quero pedir desculpas pela hora que eu entrei, que eu estava, confesso para vocês que estava lendo um livro aqui sobre o apóstolo Paulo, e isso acabou fugir um pouco da memória o horário do nosso encontro. Mas por isso eu peço desculpas primeiro.
Mas acredito que todas as falas foram boas. Aquilo que eu pude pegar no final de alguns colegas foram boas e esclarecedoras também, tanto para a minha vida como aquilo que eu quero passar para aqueles que me perguntarem alguma coisa, para eles informarem a eles alguma coisa. Eu acho que foi muito esclarecedor, ouviu, Sérgio? Foi muito bom. E que Deus nos dê sabedoria, tanto nós, pastores, na escolha dos nossos candidatos, como também tenhamos de Deus sabedoria para orientar bem as nossas ovelhas. Isso é que eu quero deixar neste momento, e que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada, com bom sono e com bons sonhos também. Obrigado, Sérgio. Pastor Endrigo, liga seu microfone, por favor, e suas considerações finais em 1 minuto. Ok. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em Romanos 13 que a autoridade é Deus instituída por Deus. Então, eu acredito que nós devemos realmente entrar nessa atmosfera de debater sobre essa questão de influenciar, de orientar, de mostrar os caminhos que a política segue, porque os políticos são pessoas que representam a autoridade social na instituição dos projetos, na condução de regras e leis. Então, eu acredito que nós devemos nos unir nessa questão de orientar, de conversar, de demonstrar como deve ser feito em um segmento. Então, eu quero agradecer a oportunidade, pedir aos irmãos que realmente creio nisso, para que Deus nos dê o discernimento, que nós possamos andar no caminho correto e verificar se nós estamos fazendo e falando aquilo que quer que nós falemos e que nós façamos. Nós não incorramos no erro de tomar decisões de foro pessoal, mas que seja pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe os irmãos, tenha uma noite de paz. Concluindo. Ok. Moisés, está na linha, Moisés? Está ouvindo? Liga o microfone, Moisés, se estiver ouvindo. Isso. 1 minuto para a consideração final, Moisés. Tá. Mais uma vez, né, Sérgio, agradecer, né, parabenizar por essa iniciativa, né, e dizer aos irmãos que entendo que a gente precisa continuar se preparando, precisamos educar, né, nos educar em primeiro lugar, porque o pastor, eu entendo que a maioria dos membros, quando nos procura, é porque eles não têm orientação e não teriam tempo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, nos educarmos politicamente, conhecermos dos partidos, de propostas, etc., para orientarmos as ovelhas quando procurarmos. Estou aberto, sim, a receber pedidos de votos. Eu acho que eu, como batista, votarei em batista, né? Batista vocacionado, experiente e que seja atuante para que possa fazer a diferença, né? Que Deus nos abençoe e tenhamos outros e muitos outros encontros nesse sentido. Ok. Irmãos, eu creio que só o pastor Nilton que não falou, né? Para que eu não cometa injustiça, acho que todos responderam essa última pergunta, eu também, né? Sérgio. Eu não falei. Ele falou, Francisco, me perdoe, Francisco. Na hora que eu te chamei, a sua linha caiu. Foi isso. Aí você voltou e eu esqueci, desculpa. Então, Sérgio, 1 minuto para a consideração final. Sérgio, cada vez que um direito coletivo ou individual é violado e não garantido, temos a obrigação de atuar no campo da política para a defesa da justiça nesse mundo de injustiça. Portanto, o meu apelo é que nós, pastores, devemos ensinar as nossas ovelhas a reconhecerem as regras parlamentares políticas e a respeitarem, principalmente, o mandamento divino, o mandamento de Deus. Não podemos ser frouxos, não podemos deixar de atuar nesse campo. A igreja está sendo amassada por homens do STF e pelo campo político daí afora. Nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Façamos o nosso povo a fazer o bem através da política. Ok. Irmãos, então, antes de passar a palavra para o pastor Nilton, eu vou fazer minha conclusão também, depois o pastor Nilton vai fazer a conclusão dele, ele vai orar, e aí, então, estamos encerrados, né? Eu quero dizer o seguinte, eu nem conhecia o Zoom, há 2 meses eu comecei a usar com os membros da minha igreja, eu aprendi a mexer.
Confesso que eu estava com medo aqui se eu ia dar alguma coisa errada, mas deu tudo certo. Peguei um grupo muito educado, ético. Os irmãos fecharam os microfones para não atrapalhar. Então, a coisa fluiu, foi melhor do que eu esperava. Glória a Deus por isso. Eu vejo isso aqui como uma semente, tá? Que poderá frutificar dependendo do nosso empenho. Então, obrigado a todos. E vamos faltou uma pergunta que fica para o próximo debate. Essa não deu tempo de fazer, mas no próximo a gente faz. E se alguém tiver sugestão de perguntas, mande para mim, que aí no próximo a gente inclui essas perguntas, tá bom? Então, obrigado a todos. Patrão, agora é contigo. Consideração final e depois, se é hora, e depois da oração, então, estaremos despedidos, tá bom? Irmãos, aqui eu sou o Nilton Antônio de Souza, não sou do patrão. Carioca. Viu, irmãos? Eu sou o pastor Nilton, pessoa física. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos orar pelos nossos candidatos, pelos nossos irmãos, orar pelas eleições e quanto mais orarmos, mais Deus vai fazer a vontade dele. E se orarmos, Deus vai ouvir as nossas orações. Se não orarmos, Deus vai ouvir outros tipos de preces. Então, que ele ouça o povo dele orando a favor da vontade dele. Vamos orar, então? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, conversando sobre o cristão e a política. Ó Deus, ajude-nos a ser sal da terra e realmente luz do mundo, e que a nossa vida possa ser realmente um caminho, ó Deus, para que as pessoas possam ver Jesus em nós, possam ver a vida de Jesus em nós e a verdade de Jesus em nós, porque ele é o caminho, verdade e vida. O caminho que devemos andar, a vida que devemos levar e também a verdade que precisamos crer. Ó Deus, que essa mensagem possa chegar ao coração do nosso povo. Usa-nos, Senhor, da maneira que tu nos chamaste, para a glória e honra do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Até a próxima, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Ficam com Deus. Deus abençoe. Amém. Falou, povo de Deus. Obrigado pela iniciativa. Tchau, tchau. Patrão, boa noite, patrão. Abraço, pastor Nilton. Fica na paz, querido. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Nilton, abração. Obrigado, meu filho. Fique com Deus. Ô, Nilton, obrigado, hein? Você ofereceu o seu feriado, né? Final de feriado, para nos abençoar aqui. Você que trabalha direto. Você é um herói. Muito obrigado. Sérgio, vamos marcar outras aí, hein, Sérgio? Com certeza. Mandem perguntas para mim, tá bom? Que a gente pode jogar para o grupo, tá bom? Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil.